Fala galera, boa noite, paz do Senhor. Me chamo David, sou aqui, faço parte da mocidade da Igreja Batista Betel. E a gente está aqui hoje com esses dois ícones da adoração da nossa mocidade. Meu Deus! Estamos aqui com o Maicon, estamos aqui com a Lívia, tá certo? E a gente vai falar um pouco, conversar um pouco sobre o que é adoração, adorar a Deus com toda a força, com todo o entendimento. Então eu queria ouvir de vocês, né? Sei lá, como vocês começaram, o que Deus falou com vocês, né? Como é que tá a carreira de vocês na adoração. Eita Deus. Então, fiquem à vontade. A gente está aqui para compartilhar e aprender mais do Senhor e passar para essa mocidade também o que Deus tem falado conosco. Glória a Deus. Eu comecei bem novinha, né? Eu não lembro, na verdade, com qual idade eu comecei. Eu sei que desde que eu era pequenininha, eu sempre me espelhei no meu pai, né? Que sempre, desde que eu me lembro, o meu pai, ele sempre esteve assim, no Ministério de Louvor, sempre gostou, se interessou por isso. Aí eu também me interessei. Eu vi que era uma coisa muito legal de se fazer, mas no começo eu tinha muito essa ideia de que, caraca, é muito legal. Mas eu não entendia o real significado de estar em cima de um púlpito, de entoar o nome do Senhor, entendeu? Então, o Senhor foi construindo isso em mim. Antes eu cantava por cantar, mas o Senhor, ele acho que, como dizem, né, deu uma virada de chave quando... Coach. Quando eu participei de um acampamento de outra igreja de jovens. E aí nesse acampamento foi diferente, sabe? Quando você não tá cantando por cantar pra aparecer a sua voz ou o que quer que seja, mas o Senhor, ele deixa mover o Espírito dele na sua vida e tudo flui. O Espírito Santo, ele fala com as pessoas, o Espírito Santo fala com você primeiro, princípio de tudo. E as coisas começam a conversar, né, no meio da adoração. Eu acho que esse foi o pontapé para eu realmente entender a adoração, o que eu fazia dentro da igreja, que não era uma coisa simples, e sim algo muito maior, que é pro Senhor, né? Acima de tudo, eu não tô adorando a Deus pro Maicon, por pessoas, mas eu tô fazendo isso por Deus, porque é importante, sabe? Uma forma de se conectar com Deus imprescindível. Então foi assim que eu comecei. Me identifiquei muito contigo agora. Sempre tem essa pauta de você tem quanto tempo de igreja? Tenho tantos anos. E de crente, você tem quanto tempo? Aí sempre tem o momento que a chave virou, né? E aí, Lindão, como foi contigo? Comigo, cara, eu nasci na igreja. Só que esse anseio, essa vontade de cantar veio mais na época de 2021, 2020. Eu já fazia isso antes, mas não era com tanta paixão como eu tenho hoje. E isso começou mais quando comecei a tocar violão. O Haroldo me ensinou violão e eu só tocava violão, não tinha essa questão de cantar. Isso só surgiu depois. E eu dou graças a Deus por ter surgido depois, porque antigamente eu não tinha nenhuma noção de canto. E eu fui moldado pra caramba durante esses anos. Eu acho que tu entrou primeiro do que eu, não foi ainda? No Lobo da Mocidade? Sim. Não, a gente entrou junto. Foi? Na mesma época. Olha que benção. Na mesma época que eu tava aprendendo lá, eu também aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu não sabia fazer era cantar pra Deus. O que eu fazia mais era cantar pros homens. Por que cantar pros homens? É na questão de você querer fazer algo bonito pros homens, não pra Deus. E isso me prejudicou pra caramba. Mas quando a gente vai entendendo, a gente vai lendo a palavra, a gente vai tendo entendimento e andando com pessoas certas, a gente começa a aprender a fazer a coisa certa, e que é para cantar pro Senhor. Eu aprendi tarde, mas o que importa é que a gente já aprendeu e a gente continua aprendendo. Bacana. Cara, eu tava meditando hoje sobre esse tema, né, sobre de adorar a Deus com toda a força, né, e uma canção um texto que também todo mundo conhece devido à canção do F-Hop, né, da mulher samaritana, né, que é a Tu És, né, mas apesar de ser uma música que hoje em dia está em alta, mas o texto, ele é um texto muito claro, né, um texto que Deus vai falar ali, que eu vou até ler aqui,
que Deus fala assim conosco. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. E vos dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, crê em mim. E a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorais o que não, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura, né? Então, se a gente pegar esse texto, que com certeza Deus já falou com vocês através desse texto, né? Então, o que vocês entendem assim sobre adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Eu vejo que adorar a Deus, cara, é mais do que você cantar bem. Uma das coisas que eu venho aprendendo junto contigo lá no ministério é que não é só cantar, é a nossa vida no secreto. A questão de obedecer, a questão de você negar as coisas do mundo para viver a vontade do Senhor. Isso é adoração. Adoração não é você chegar numa igreja, levantar as mãos, você cantar bonito, saber a música inteira, mas você viver uma vida em obediência a Ele. E isso faz toda a diferença, principalmente para quem canta. E desde que eu aprendi isso vem me moldando cada vez mais. Falando aqui também um pouco sobre o texto que tu falou, você entender o que as canções, né, tu falou sobre música, o que as canções elas estão falando de verdade, porque às vezes a gente canta um louvor, a gente canta alguma música e nem percebe o que realmente aquela letra está falando, entende? E tudo isso, a palavra do Senhor, ela fala que tudo que a gente fez, tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Tudo que a gente faz, qualquer coisa, mesmo que você fizer, você tem que fazer para a honra e glória do Senhor. Você não pode entregar o que você faz para as coisas do mundo. E aí, o que o texto fala? A entrega total de conhecer a Cristo de verdade. A adoração também está muito envolvida com isso. Você não tem como conversar com alguém sem conhecer ela direito. Exatamente, essa é a conexão de adoração que a gente tem que ter com Deus, entende? Se eu canto sem conhecer quem é Deus de verdade, ou se eu canto só por cantar, do que vai estar adiantando se eu não vou estar conhecendo quem está falando, com quem eu estou querendo conversar? Da mesma forma, dentro do nosso quarto, o Senhor fala, fecha o quarto, abre. O Senhor fala sobre isso, da gente ter um momento no secreto. Se a gente não tem um momento no secreto, se a gente não entende quem é Ele no secreto, a gente não vai ter como adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que é para isso que nós viemos aqui à Terra, para adorar o Senhor. Exatamente. É isso aí. E tu, que esse texto assim fala contigo, se em algum momento eu tenho certeza que vocês já ministraram essa canção em algum momento da vida de vocês, mas quando a gente entende aquilo que a gente está cantando, na verdade a palavra cantada, né, a palavra revelada ali, né, Deus fala com a gente de uma forma diferente, né? Então e isso que eu queria que vocês falassem também, né, o que Deus tem falado com vocês, né, não só através dessa canção, mas quando vocês sempre vai dar aquele frio na barriga, mas quando chega aquele dia de, cara, a Lívia vai ministrar tal música, o Michael vai ministrar tal música, o que Deus tem falado com vocês nesse momento, né? Tipo, aquele momento de dizer, essa é a hora de eu adorar o Senhor em espírito e em verdade, essa é a hora de as pessoas verem Deus na minha vida através da canção que eu vou ministrar agora, né? Você tá se referindo a estar lá em cima e na hora de ministrar mesmo? Isso, na hora de ministrar mesmo, sim. Nesse requisito. Porque adorar, a gente nasceu para adorar, né? A gente nasceu para adorar alguma coisa. Se a gente não está adorando o Senhor, a gente está adorando alguma coisa, né? Mas falando assim sobre o ministério de louvor em si, em questão de louvor, né? Porque a gente sabe que adorar no nosso quarto é muito difícil, né? Mas às vezes ele se torna mais fácil. Mas
adorar tá ali em cima, requer não somente um microfone na mão, mas eu falo na questão de adorar ali em cima, sabendo o que está fazendo, né? Porque tem uma diferença. Todos nós aqui que já ministramos na igreja, num culto, né, para alguém, a gente já ministrou da forma errada de apenas cantar uma música, em se preocupar se as pessoas estão vendo se a gente está errando, em se preocupar se as pessoas estão gostando do que estão ouvindo, mas teve uma hora que a chave virou, né? E a gente entendeu que não é somente sobre isso, né? Então, como que se comporta isso em vocês? Tipo, na hora que Deus, eu vou entregar todo o meu ser a ti. Pelo menos comigo é um processo. Na questão de você saber dividir as coisas. Porque vai ter um momento em que a gente vai olhar para as pessoas. A gente vai olhar, mas o que importa é que a gente sabe que aquilo é errado, que a gente reconhece que aquilo é errado. Porque é muito mais feio você não reconhecer isso, você está totalmente entregue àquilo. Não, eu vou louvar aqui, eu quero deixar aquele povo chorando, eu quero fazer aquele povo se quebrantar. Mas a partir do momento que você sobe ali e você quer louvar só para fazer o povo se quebrantar, aí você já está errado. Porque você não subiu ali para adorar o Senhor, você subiu para as pessoas. E isso vem sendo quebrado em mim, sabe? E a gente vai aprendendo cada vez mais. E o importante é que você suba lá, feche os olhos. É isso que ele vem falando para mim. Que eu suba lá, feche os olhos e se concentre naquilo que ele me fez para fazer, sabe? Tem sido difícil? Tem, mas o que importa é que a gente reconheça esse erro e tente mudar. Tem uma coisa que eu aprendi também, né, do tempo que eu entrei no Ministério de Louvor, que tem uma coisa que a gente tem que fazer, que é importante que a gente faça toda vez antes de ministrar, né? Além de se consagrar ao Senhor, de entregar todo aquele momento, aquele período que você vai estar lá em cima, porque é uma coisa muito importante. As pessoas que estão ali embaixo, apesar de que elas também estão ali para adorar a Deus junto com você, elas estão olhando para você. Então, assim, é um momento que você precisa se consagrar antes, óbvio, de entregar aquele momento nas mãos do Senhor para que Ele faça a vontade dele. E tem uma coisa que eu aprendi ao decorrer desse tempo no Ministério de Louvor, é que eu não vou... Eu acho que eu vou escolher esse louvor aqui porque eu acho que combina muito com a minha música, com a minha voz. E é por isso que eu vou escolher esse louvor. Não é assim que a banda toca. Na verdade, é muito mais... eu vou até me tornar repetitiva aqui agora, mas é um momento de entender como é essa conversa com o Pai. Porque se eu cantar um louvor só pro cantar, se eu cantar um louvor só porque eu tô querendo cantar, ou porque essa música combina com a minha voz, com o meu timbre, não vai ser de verdade, não vai ser pra entrar o Senhor. Tem uma música que a Betel canta há muito tempo, que é que Ele cresça e eu diminua. E é isso que nós temos que ter em mente antes de subir no púlpito, antes de ter um papel importante na igreja. O Senhor, Ele tem que em todos os momentos crescer nas nossas vidas e que a gente vire pó, porque ali é o momento dele ser grande. Ali é o momento das pessoas entenderem, perceberem e sentirem a mesma adoração que a gente está sentindo. Já vi muitas pessoas falarem que eu senti uma coisa muito forte ali naquele momento da oração e eu senti o poder de Deus, mas as pessoas ali não estavam sentindo. Será se realmente era o Espírito Santo se movendo naquele lugar, ou se era a Ana Lívia aparecendo? Então, eu acredito eu, né, que todo ministro já passou por esse momento, né, de achar que eu tô querendo engrandecer. Mas é muito sobre isso também, da gente entender o que a gente realmente tem que passar para as pessoas. A adoração é muito mais do que o momento de louvor, muito mais do que só o momento que você está orando assim por orar. É um momento em que você conversa com o Pai, que você sente liberdade de conversar e dialogar com o Senhor. E onde você mostra a sua intimidade com Ele. Exatamente, onde você se entrega de verdade, entendeu? Massa.
e tipo assim, longe dos microfones, né? Quando a gente fala de adoração, é inevitável a gente pensar em louvores, inevitável a gente pensar no ministério de música com o violão ou com o instrumento ali, né? Só que quando a chave vira, quando a gente... Peguei, gostei. Bem coach, né? Bem coach. Aí, mas quando a gente tem esse entendimento, né? Que quando Deus fala com a gente que adorar o Senhor em espírito e em verdade vai muito mais além de estar em cima de um púlpito com o microfone na mão ou com o instrumento na mão, né? Então, o que vocês entendem sobre isso? Tipo, fora dos microfones, fora até mesmo das câmeras, né? Até mesmo dos olhares que os cercam ali na hora do culto, né? O que vocês entendem sobre isso? Sobre a adoração por trás da ministração? Obediência. Se eu definisse uma palavra fora louvor, é obediência. Porque é a principal coisa na nossa vida que a gente tem que ter com o Senhor, né? Obediência. Se tu fosse definir outra palavra, qual seria? Falou um momento para definir a oração fora das câmeras. Da ministração. O que tu entende sobre a adoração fora da ministração? Tem uma coisa que... É porque eu tô sentindo que eu vou ser muito repetitiva mesmo no que eu vou falar, mas é muita questão da gente ter um relacionamento com Deus. Tem eu quis colocar aqui, que eu acho que eu já falei em algum momento do vídeo, mas vou falar de novo, que lá em Colossenses 3:23 fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer de todo o coração, porque é pro Senhor. E é isso que a gente tem que levar pra nossa vida fora da administração, em púlpito, em câmera, seja, que tudo que eu fizer, seja no trabalho, na escola, faculdade, enfim, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer pra que o nome do Senhor ele seja engrandecido na minha vida. Infelizmente acontece, né, de alguns casos alguém olhar pra você, Vara, tu é crente, eu nem sabia que tu era crente. Isso pra mim, isso já aconteceu uma vez comigo, há muito tempo atrás. Mas quando isso aconteceu comigo, eu fiquei, caraca, que tipo de cristão eu tô sendo? Que o Senhor ele não tá sendo engrandecido na minha vida e que as pessoas não estão percebendo que ele é maior em mim. Que as pessoas não estão percebendo o amor dele na minha vida. Que eu tô sendo? E aí eu momento até de vergonha mesmo, sendo bem vulnerável aqui falar sobre isso, mas é um momento que você fica constrangida consigo mesmo, de não Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Entende? E eu acho que essa é uma coisa também que acontece muito por trás do que é ministrado, mas tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu faço, tem que ser pra honra e glória do Senhor. E é isso que eu oro, porque é uma coisa que a gente tem que sempre procurar, entendeu? Não é uma coisa que, eu faço isso agora e pronto, tá feito agora. Não, é uma coisa que sempre, a vida toda do cristão tem que acontecer, de orar, Senhor, que o seu nome seja engrandecido na minha vida e que só isso tem que bastar na minha vida. O amor de Deus, ele tem que ser o suficiente. É porque, assim, ele fala, né, assim, esse texto é muito claro, eu gosto desse texto de João 4:19, porque ele fala sobre isso, ele diz, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, pois, adoramos aquilo que conhecemos, né? Então, acredito, um dos pontos cruciais para a gente ter uma adoração sincera é a gente conhecer a Deus, né? E conhecendo Ele vai nos levar à obediência, né? Vai nos levar ao entendimento, né? É isso que Ele quer, que a gente o adore com todo o entendimento, né? Em espírito e em verdade, né? E é isso, galera. E eu gosto muito, queria deixar aqui também pra você, né? Às vezes a gente se pega, não sei se com vocês, né? Tipo, às vezes se torna um paradigma. Como eu devo adorar? Né? Qual o modelo da minha adoração? Né? Não sei se vocês já se pararam para pensar dessa forma. Já compartilhei com nós? Eu já parei de pensar porque você consegue ver que cada pessoa ministrando tem um jeito específico de ministrar. Sim. Daniel, aquele jeito mais rasgado. Ele fala igreja. E é desse jeito aí. O Haroldo já vai, fecha os seus olhos, levanta as mãos fazendo assim. Cada pessoa tem o seu jeito. Então, para eu pensar, comecei com o Yuri, cara, qual é o meu jeito? Mas só que a gente tem que parar de ver os dos outros e tentar trilhar nossos próprios caminhos.
E é isso que eu tenho feito. Tenho ministrado da forma que eu sempre ministro, que é bem entusiasmado, pulando, que muita gente fala, por que tu pula, cara? Pra que esse negócio de pular? Mas é porque tem uma história por trás disso. Não sei se vocês já sabem disso. Mas eu pulo porque teve um momento na igreja, na quarta-feira, que foram americanos pra lá. Foi uma quarta-feira. Eu lembro dessa quarta. Teve um americano lá que é um... era da mocidade ainda. Era do Teens. Não tinha teens na época, era do Kids. Vixe, era meu, deve ter sido. Nesse dia tinha americanos lá, era um cara louro lá que tava pregando. Aí tinha outros americanos lá atrás. Então eles, no final do louvor, eles estavam todos pulando. Mas só que a gente não tava, porque não é cultura da gente pular. Então ele olhou pra trás, olhou pra mim, tava voltando à igreja ainda, ele olhou pra mim, por que tu não tá pulando? Por que tu não tá alegre? Tu não tá vendo que Deus tá nesse lugar, não? Por que tu não pula? Aí eu olhei assim pra ele, fiquei com vergonha de pular. Eu não sentia vontade de pular. Então, ele foi lá, orou por mim e falou que a gente tem que se alegrar de estar naquele lugar. Quando a gente pisa naquele lugar, Deus está ali. A presença dele está ali, mas a gente é tão cego pelas coisas de fora, pelos problemas que a gente carrega de fora, que a gente não percebe o lugar que a gente está pisando. Então, quando ele falou isso pra mim, eu enxerguei de outra forma. Então, eu comecei a pular ou me mexer mais. Foi algo que ele destravou, assim, ele virou a chave. Pegou, hein? Peguei também. Então, desde esse tempo eu comecei a ficar mais entusiasmado e esse é o meu jeito de ministrar. Mais alegre, mais... o pessoal chama de hiperativo e tal, mas esse é o meu jeito de ministrar. Eu acredito que tudo tem... você tem uma expressão para todas as coisas, né? Se você tá triste, é muito claro para as pessoas verem que você tá triste. E se você tá alegre, também é muito claro você ver que tá alegre. Às vezes, eu também já me peguei dessa forma. Tipo, a gente tá na igreja, às vezes a gente quer pular, a gente quer, sei lá... Já vi gente que sai correndo no meio do corredor, ou que pessoas que se ajoelham, pessoas que dobram os joelhos, começam a chorar, mas às vezes a gente olha assim, cara, o que vão pensar de mim? Será que o pessoal estão achando que eu tô fazendo isso porque eu quero me amostrar, ou dizer que eu sou mais santo, ou de alguma forma dizer que eu tenho mais intimidade, ou alguma coisa, e eu acho que essa voz que tem na nossa cabeça, a gente deve silenciar ela, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que expressar isso em espírito e em verdade mesmo. E se a nossa verdade for, nossa adoração verdadeira for pulando, que pule. Se for gritando, que grite. Se for dançando, que dance. Mas eu creio que a gente tem que expressar dessa forma, né? Eu já pensei também sobre isso. Que qual é o jeito certo de eu adorar a Deus? Qual é a maneira certa que o Senhor vai receber a minha adoração? E eu acredito que assim, tem adorações que também são levadas muito pela emoção. Você sente que tá adorando a Deus e meu Deus, eu tô adorando a Deus assim, dessa forma, e é assim que eu adoro a Deus. Ela não é o foco principal de se mexer e tal. É claro que leva você a um nível muito mais intenso, vamos dizer assim, né, de adoração com o Senhor. Mas meu jeito de adorar é ficar balançando assim, igual meu pai, de vez em quando eu... Oh, meu Conhecido. Às vezes a gente quer colocar manual, né? A gente quer colocar um manual de como adorar. Só que não existe um manual certo. Você precisa adorar em espírito e em verdade. Se você se sentir confortável de adorar pulando, nem tu falou mesmo. Se você se sentir confortável de adorar pulando, se você sente que ou dançando, ou então fazendo muganga, que nem eu faço, antes que eu faço muganga. Se você se sente, então entoe o nome do Senhor da forma que você sabe entoar. É dessa forma que o Espírito Santo ele quer receber a nossa adoração. O Senhor quer receber a nossa adoração em espírito e em verdade. Seja da forma que você se sentir mais livre de adorar, fisicamente falando, ou enfim, adore. O importante é você adorar, de fato. Não olhe para as pessoas. Só feche os seus olhos e se concentre em Deus. Mas é muito importante mesmo isso que tu falou, porque eu me identifiquei também de como é que é o jeito certo de adorar. E aí quando o Senhor ele ministrou isso também ao meu coração, porque antes de qualquer ministração que a gente vai ter na igreja ou para falar para as pessoas, a gente também tem que ser ministrado. Sim. Eu aprendi isso com a Tia Vânia, inclusive, que antes de qualquer coisa que a gente vai falar, ou qualquer
qualquer coisa, o Senhor ele tem que ministrar primeiro nossos corações. Então, isso também é importante. Antes de eu louvar na igreja, é importante o Senhor ter ministrado sobre aquilo no meu coração. E é isso, a ministração, ela vai uma acarretando da outra. Se eu ministro no meu coração, eu vou ministrando e falando o que eu sinto no meu coração sobre aquilo que o Senhor está ministrando em mim. Então, é dessa forma que eu gosto bastante de Apocalipse, que ele dá assim uns spoilers de como é que vai ser no céu, né? E tipo, o Apocalipse 4:10 diz que os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, né? Eu acredito que quando ele fala sobre lançavam suas coroas, ele fala claramente que eles davam ali tudo que eles tinham, né? Tanto em questão de prostrar, né? Tanto como em questão de lançar suas coroas, né? E continuando, eles diziam: digno é o Senhor de receber honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E se eu for mais lá na frente, se eu for lá em Apocalipse 7, né? Diz quase a mesma coisa. Todos os anciãos estavam de pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então eu creio que quando alguém fala com todo esse vigor de toda honra, toda glória, tudo aquilo que a gente tem, ele é digno, ele merece. Eu acredito que ninguém fale de uma forma, poxa, toda honra, toda glória. Eu acredito que é uma forma bem intensa de Senhor, toda honra, toda glória, né? Até mesmo do próprio nome de adoração, né? Se a gente for pegar de uma forma mais literal, da origem da palavra adoração, vem de se prostrar, né? Vem de se entregar, vem de se render, né? Então eu acredito que a forma correta da gente adorar é a gente estar rendido ao Senhor, né? Então uma coisa que Deus falou comigo é justamente isso, de a gente adorar estando rendido a Ele, né? E não sei se vocês sabem, mas a adoração ela tem um resultado. Deus já falou com vocês sobre isso? Já? resultado de A adoração ela tem um resultado. ele receber a nossa adoração. De todo sentido, né? Essa parte aqui tu corta também, só nesse coisa. Mas assim, um resultado de tipo, ela tem a adoração correta, ela tem um resultado bom e a adoração incorreta, ela tem um resultado ruim. Sim, sim. Ah, entendeu? Entendi. É tipo trazer coisas ruins sobre ti ou sobre a tua vida? Não, sobre, tipo, se você adorar da maneira errada, tipo, a maneira errada que a gente falou era... Os problemas pra nós, né? Não, é tipo assim, se eu adoro, mostro que eu tô adorando a Deus e não tenho vida com Deus, né, eu vou ter consequências erradas. Consequências, entende? Volta pro take, né? Mas vamos lá, tipo, sobre a consequência da adoração, o resultado da nossa adoração, né? Vocês já tiveram algum resultado, tipo assim, que você olha assim, poxa, eu tô adorando, eu sinto que agora eu tô adorando a Deus da forma correta. Tô pensando. Também essa pergunta foi boa. Foi. É que eu nunca parei de pensar nessa pergunta. Vou ajudar vocês, corta de novo. Eu entendo sobre adorar, tipo, ter uma forma correta da adoração é quando ela gera mudança na gente. Aquele lance de tipo, eu ando tanto com o Michael que eu tô ficando parecido com ele, né? Tipo, eu tenho um amigo que ele assiste tanto o Matheus Brito que ele tá ficando muito parecido com ele. Mas tipo, eu entendo, esse é o resultado que eu entendo sobre o resultado da adoração, né? Tipo, quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu me torno um cristão melhor, quando eu, tipo, me torno, se eu for, sei lá, um funcionário, eu me torno um funcionário melhor, um estudante melhor, um filho melhor, né? Então, eu creio que nesse ponto esses são os resultados da adoração, porque quando a gente adora a Deus, né? Até tu falou sobre Mateus 6, né? De entrar no quarto
quarto, fechar a porta, né? E buscar o Senhor, aquilo também é uma forma de adorar e falar com Ele, né? O relacionamento também é uma adoração a Deus, né? De fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, né? E quanto mais a gente faz, mais parecido com Ele a gente fica. As consequências de volta certa, né? As consequências da nossa vida de uma adoração certa. Não, isso em mim com certeza aconteceu, porque é uma questão de reconhecer aquilo que você fazia errado. Como eu te falei, no começo eu louvava muito para as pessoas, para saber se eu estou no tom. Pois é, sobre a questão da adoração, né? Tipo, eu creio que a adoração ela gera um resultado, né? E vocês já conseguem ver esse resultado na vida de vocês, o resultado da adoração da forma correta, adoração da forma de todo o coração que vocês têm feito depois que a chave virou, né? Depois que teve esse encontro mais profundo. Eu creio que sim, David. Porque a chave de você ser cristão é ser obediente, buscar mais de Deus, orar, jejuar. Coisa que eu não fazia antigamente, jejuar, que eu achava que era opcional. Só que eu percebi que não é opcional. É uma coisa que é necessária na nossa vida. E cara, quando você vai buscando, você vai percebendo os frutos. Você vai mudando e você não vai nem percebendo. É um exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem chulo, bem incomparável. Quando você vai na academia, você começa de um jeito e vários meses depois você muda, mas você não percebe. Quem percebe são as pessoas de fora. A mesma coisa é quando você busca mais do Senhor. Você vai buscando aquilo diariamente e você vai mudando. Você vai percebendo, lá na frente você vai percebendo, porque na hora você não percebe. Além de você buscar, você também pode mudar na forma que você vai ministrando também. Porque você vai buscando mais de Deus e você já vai enxergando as coisas de uma forma diferente. Isso vem acontecendo comigo. Eu não ministro, o jeito que eu ministro hoje não é a mesma forma que eu ministrava ano passado. Porque do ano passado pra cá, eu venho buscando cada vez mais. E é isso que eu venho percebendo na questão de resultado na adoração. Quando eu falo sobre o resultado de adoração, eu lembrei, né, de um fato. Eu falei aqui que muitas coisas mudaram depois de um acampamento que eu fui. E a questão de adoração, de encontrar o Senhor, porque além da adoração, de você ter o resultado dessa adoração, a palavra também ela traz mudança na sua vida. E através da palavra você sabe ter um manual de adoração, de certa forma, de você sabe se entregar, você conhece o Senhor o suficiente para poder ter uma adoração com Ele, adorar a Ele. E aí, quando eu estava nesse acampamento, foi assim, como a gente está falando, virada de chave, né, na minha vida, porque eu tinha uma ideia sobre o que eu estava adorando muito diferente quando eu saí de lá. O Senhor, Ele ministrou tanto ao meu coração, é porque eu não tinha uma travada muito grande em falar em línguas, em deixar o Espírito Santo falar. Então, quando aconteceu esse evento na minha vida, eu tive uma mudança muito grande a respeito de adoração. Não só isso, mas como a gente estava falando, né, sobre a nossa vida mudar como um todo. Eu não consigo ser a mesma Ana Lívia de 1 ano, 2 anos atrás, que tinha uma visão de adoração muito diferente da que é hoje. A gente se comporta diferente, a gente fala diferente, a gente age diferente, anda diferente, é tudo diferente, porque esse é um resultado da nossa adoração, de tudo que a gente entregou ao Senhor. É isso, galera. Obrigado, Maicon. Obrigado, Lívia. Espero que a experiência de vocês tenha edificado a vida de quem está assistindo, né? E se você aí que está acompanhando a gente, eu peço que você compartilhe, nos segue, comenta aí, tá bom? E que você seja edificado ainda mais com essa palavra e que você medite nessa palavra. Então é isso. Valeu, galera. Tchau. Valeu!